Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos que sempre ter essa oração em mente, né? Hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que um sacerdote mexicano aprendeu após praticar 6.000 exorcismos, né? Ele foi exorcismo durante 40 anos, 40 anos de serviço, e que o próprio demônio tem medo dele, né? Então nós vamos aqui meditar sobre 4 coisas que ele disse, que é muito importante para nós, diante desse evangelho de hoje, né? Água benta, nós temos que ter uma cruz, né? Meus irmãos, minhas irmãs, água benta, sal bento, né? Uma cruz, óleo bento, né? Aqui é a água benta que eu tenho aqui, nessas mochilas que eu carrego para os grupos de oração, para as comunidades, né? Sempre tem ali esse kit. E também a cruz, né? Também dentro dessas mochilas eu coloco a cruz de Cristo, né? E hoje nós vamos rezar em cima dessa palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, de 21 até o 28. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs a ensinar. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntaram uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo, é feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedece. Sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos, a importância de nós termos o discernimento dos espíritos, né? Para saber quando é uma atividade do demônio. Aqui Jesus exorcisma, né? Manda embora esse demônio. Quem pode fazer oração de exorcismo? Somente um padre autorizado pelo bispo. Então cada diocese tem um padre autorizado pelo bispo para fazer o exorcismo, para mandar embora o cramunhão, né? E nem todas as vezes é obra maligna. Muitas das vezes a gente vai nesses encontros, né, onde algumas pessoas dizem que estão endemoniadas, e a gente vê que não, que é algo psicológico, carência. Primeiro, a gente joga uma água benta naquela pessoa e normal, né? Uma vez mesmo estávamos orando para uma pessoa evangélica, eu peguei a água benta, joguei por trás, nas costas dela, né? Essa menina disse assim: tem algo me queimando nas minhas costas. Então, uma evangélica que não acredita nos sacramentais, mas estava assim endemoniada, né? Mas tem muitos casos. O que a gente sempre faz é
a gente tem algumas pegadinhas, coloca um terço na mão da pessoa, e se for o inimigo, se for o inimigo, ele não pega, né? Reza o Pai Nosso, se for o inimigo, ele não reza, entendeu? Então, às vezes é carência, a maioria das vezes é carência, a maioria das vezes são problemas psicológicos. Mas 4 ensinamentos que esse sacerdote mexicano, né, após praticar 6.000 exorcismos, o nome dele é Padre Francisco Lopes Sedano, né, já deve ter falecido quando foi escrito isso aqui, tinha 80 anos, né, e foi exorcismo durante 40 anos. Primeiro, o demônio é uma pessoa e não uma coisa. O demônio é uma pessoa e não uma coisa. O sacerdote diz que quando uma pessoa fala com o demônio, não fala com uma coisa, fala com a própria pessoa. Como Jesus enfrentou muitas vezes e falou com ele. No evangelho de hoje, você me lembra, ele ameaçou, Jesus advertiu, né? Então, advertiu que o maligno mais gosta é de nos separar de Deus. O que mais gosta? Nos amedrontar, né? Nos ameaçar, deixar a gente tremendo. Então, tudo isso, né? Deixar a gente com preguiça de ir para a igreja, cansado, sonolento, desconfiado, desesperado, com ódio. É tudo o que há negativo, ele gosta. Tudo de negativo, ele gosta. Entendeu? Segundo, o demônio entra nas pessoas porque as pessoas permitem, né? Um preso me perguntou se o demônio está solto. Eu li essa palavra para ele, né? Para eles, né? 1 Pedro 4, versículo 8, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Irmãos, irmãs, ele está solto, ele anda em volta da gente, e como diz o padre, somos nós que permitimos, ele anda em volta da gente aqui, diz na palavra, e quem deixa ele entrar é você e sou eu. Então como que nós abrimos as portas para ele entrar? Por isso que Deus proíbe a praticar a magia, a superstição, a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, consulta dos mortos aos espíritos, as astrologias. Esses são 7 terrenos de mentira e de engano. Então acreditar que os astros influenciam em nossa vida é uma grande mentira, meus irmãos, minhas irmãs. Estão a milhões de quilômetros, são corpos formados por metais, por gases. Como eles podem influenciar nas nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs? E mesmo a mesma coisa com a magia, que atribui as coisas a um poder que elas não têm. Por exemplo, carregar ferradura, sangue do cordeiro, meus irmãos. Se ferradura trouxesse, se espantasse o mal, o burro, o jumento, o cavalo não andava de ferradura, porque isso traz sorte. É mentira, disse o padre, né? Terceiro, os possuídos têm comportamentos específicos para identificar uma pessoa possuída. Padre Lopes disse que é possível observar nela que tem ocasiões, começa a gritar, a latir como um cachorro, a falar, ou mexer-se, ou arrastar como cobra no chão. São 1000 formas. Também
pode ocorrer que escute vozes, sinta ódio, né? Ódio a Deus. Antes acreditava e agora chuta a Bíblia. São pessoas que sentem uma dor nas costas terríveis, né? Mas os médicos dizem que está perfeitamente bem. Então vamos ver isso também, né? Vamos pedir a cura. Os danos de Satanás estão fora da ordem médica e clínica. Pessoas que têm diarreia sempre, né? Diariamente, e não melhoram com nada. Pessoas que sentem dor nos olhos, né? Vão até o médico e no diagnóstico nada, né? São danos que a ciência não consegue identificar. Quantas pessoas com muitas enfermidades têm uma farmácia dentro de casa e continua doente? Isso é espiritual, né? O demônio, no quarto, o exorcismo é um mandato divino, né? A respeito da sua designação como exorcista, há várias décadas afirmou que foi por necessidade, pois depois de ver casos muito sérios e dolorosos, né? Então, meus irmãos, várias situações, né, que ele diz aqui, né? Precisamos pedir a cura dessas situações, entendeu? E vamos rezar sempre esta oração, que é uma oração de exorcismo e que nós precisamos ter. Também rezar o Creio, rezar o Pai Nosso, rezar uma Ave Maria. Eu estava vendo um padre recente, né? Ele dizia assim que logo nos seus primeiros tempos de padre, alguém começou a se manifestar e ele falou: meu Deus, o que é isso? Ele chegou na casa da pessoa, rezou uma Ave Maria e a pessoa se acalmou, né? Então nós podemos fazer também, jogar água nas casas, né? Você principalmente ter a imagem de Nossa Senhora, ter a imagem de um santo, ter a imagem da cruz de Cristo, né? Ter a cruz de Cristo, água benta, sal bento, tudo abençoado, é claro, né? Também a cruz, o óleo, eu tenho isso tudo dentro da minha casa, né? Tenho tudo isso dentro da minha casa. Que Deus abençoe a sua vida, mande para alguém que precisa, né? Que está precisando ouvir essa pregação, entendeu? Que Deus abençoe. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Levanta-se Deus, intercedendo pela bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.